Paz e graça, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina aqui no nosso canal. O texto de hoje nos traz dois aspectos que parecem contraditórios à primeira vista, mas que na verdade se complementam e nos revelam uma grande lição espiritual. Então vamos abrir nossos corações para o que Deus tem a nos dizer através dessa lição. Quando pensamos na história da salvação, uma coisa fica bem clara. Deus deseja, acima de tudo, restaurar a comunhão que tínhamos com Ele. Desde o começo, Ele tem um anseio de estar perto de nós, de compartilhar Sua presença, de nos restaurar a Sua imagem. No entanto, como o próprio Davi menciona no Salmo 5, verso 4, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. A primeira contradição aqui está em como um Deus santo e justo poderia ao mesmo tempo desejar estar tão próximo de pecadores como nós. Não seria essa proximidade fatal para nós? E é exatamente isso que vemos em diversos momentos na história bíblica. Se Deus se aproximasse diretamente de nós, seríamos consumidos pela sua santidade. Agora vamos refletir sobre o que o profeta Ageu nos ensina. No capítulo 2, versos 7 ao 9, Ageu faz uma promessa surpreendente. O novo templo seria mais glorioso que o anterior. Essa profecia gerou um certo mistério, principalmente porque o segundo templo, ao contrário do primeiro, não possuía a presença manifesta de Deus. Quando o primeiro templo foi dedicado, a glória de Deus, a Shekinah, encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. Mas no segundo templo, a Arca da Aliança, que simbolizava o trono de Deus, estava ausente e a glória de Deus não se manifestou da mesma maneira. Como então essa promessa de Ageu poderia ser cumprida? A resposta para essa pergunta está em um momento glorioso da história. Foi no segundo templo que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus entrou naquele templo, ele não estava apenas visitando um lugar de adoração. Ele era a presença de Deus em carne e osso. O Deus que esteve com o povo de Israel em todo o caminho até Canaã, agora estava pessoalmente entre os homens, não apenas para nos chamar a nos aproximarmos dele, mas para vir até nós. Ele desceu até o nosso nível, tocando o impuro, curando o doente, restaurando os corações quebrados. A profecia de Ageu se cumpriu no momento em que Jesus, como Emanuel, Deus conosco, andou entre os homens. Isso é algo profundo. A maior manifestação desse amor aconteceu na cruz, onde o Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. Esse é o maior testemunho do amor de Deus. Ele se entregou por nós para que pudéssemos ser restaurados à comunhão com Ele. O amor de Deus não é algo distante ou abstrato. Ele se tornou real em Jesus Cristo. E mais do que isso, Deus não se limitou a simplesmente vir até nós. Ele nos oferece o maior presente possível, a nossa salvação. Que lição poderosa estamos estudando, meu irmão e minha irmã. Agora você vai meditar aí na letra da canção. Daqui a pouco a gente retorna com a oração e a meditação. No seu ressurro, um novo cântico cheio de glória e redenção. Milhares de vozes, anjos e santos, unindo-se em adoração. Lá está o Cordeiro com marcas de dor. O sangue que verteu tem poder salvador. Digno és, ó Cristo, de abrir o livro da salvação. Pois com teu sangue compraste um povo de cada nação. A cruz foi o altar, teu corpo o sacrifício. E o véu que separava caiu diante do teu ofício. Não era só um ato, foi um amor profundo.
um sacrifício eterno que redimiu o mundo. No altar antigo, o sangue de touros e bodes fluía, mas era a sombra da graça que em ti se cumpria. Cada cordeiro morto, cada fumaça que subia, apontava para o dia em que o cordeiro se ofereceria. Mas o que Deus quer não é rito vazio, nem oferenda sem fé. Ele busca um coração contrito, que reconheça quem Ele é, como Abel que em fé te adorou. Aceita louvor de quem por ti se entregou, pois tu és o cumprimento, o fim da antiga aliança, o cordeiro perfeito, nossa viva esperança. Digno é o cordeiro que venceu a morte e o pecado, com seu sangue precioso nos tem resgatado. De toda tribo, povo e nação, nos fez reis e sacerdotes em plena redenção. Glória e louvor ao que foi imolado, por amor eterno por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa, o que foi imolado, por amor eterno, por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o sangue livrou do juízo final, hoje o sangue de Cristo me dá vida eterna. Ele é o cordeiro, o leão de Judá, que morreu, mas vive para sempre reinará. Cada lágrima enxugada, cada dor transformada, é prova de que a obra foi consumada. Quarta, 7 de maio. Justificados. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto. Jó 15, versos 15 e 16. A mensagem bíblica da salvação é um paradoxo. Por um lado, vemos exemplos como Noé, Jó, Daniel e o rei Asa, reconhecidos como homens cujos diante de Deus. Por outro lado, encontramos a declaração paulina: não há justo, nenhum sequer. Se ficássemos apenas com o contexto dos Salmos 14 e 53, que Paulo cita, poderíamos entender que a negativa, não há quem faça o bem, seria uma hipérbole. A nação de Israel estava tão corrompida que parecia não haver nenhum judeu piedoso. Essa declaração seria semelhante à ironia de Diógenes, que andava por Atenas com uma lanterna acesa durante o dia à procura de um homem justo. Ao se apropriar desse jogo de palavras, não há quem faça o bem, Paulo não queria provar se havia poucos ou nenhum piedoso na terra, mas demonstrar a impossibilidade humana de se justificar pelas obras que pratica. Nesse sentido, tanto sua fala quanto a do salmista indicam que em nosso estado natural, todos nós, sem exceção, carecemos de uma justiça que não possuímos. Não há o que possamos fazer por nós mesmos. Precisamos da justiça de Cristo. Sendo assim, em que sentido Noé, Jó, Daniel e Asa foram justos? No sentido de aceitarem a justiça que Deus lhes conferia.
o salmista clamou: livra-me por tua justiça. Na prática, o que se deve fazer é aceitar a Cristo como Salvador pessoal, e instantaneamente a justiça que pertence a Ele pertencerá ao pecador justificado. Simples assim. Os que viveram antes do nascimento de Cristo aceitavam o Salvador que haveria de vir, e nós que vivemos hoje aceitamos aquele que veio e em breve voltará. A justificação como ato instantâneo é o movimento de Deus em tirar o pecador da lama. Em seguida vem a santificação, na qual Deus gradualmente remove a lama do pecador. Esse processo é uma obra diária, contínua e dura toda a vida, culminando apenas na glorificação, que ocorrerá quando Jesus voltar. Naquele dia Ele transformará nosso corpo fraco e mortal para que fique igual ao corpo da sua glória. Promessa melhor não há. Vamos orar. Senhor nosso Deus, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nossa oração vai primeiramente em tom de gratidão, porque o Senhor nos ouve, escuta a nossa oração, o nosso clamor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus pessoal que se comunica conosco de forma individual, mesmo em meio a bilhões de pessoas no mundo. Nós somos especiais para Ti e o nosso coração se alegra com isso. Nós te agradecemos pela riqueza da lição da Escola Sabatina, nos ajudando a entender mais sobre o Teu sacrifício santo por nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, trazendo para nós o Espírito Santo e também sabedoria. Nós oramos pelos méritos do sangue de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos ajude, curta o vídeo, deixe o seu comentário. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus diariamente. E a gente se encontra na lição de amanhã. Que Deus te abençoe.